Bom dia a todos, uma vez que esta palestra irá ao ar pela primeira vez na manhã do dia 26 de outubro, dia de combate pela ciência e pela educação diante dos cortes que tem sofrido. Eu sou Renato Janini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política na USP, também presidente da SBPC nesse momento, e por isso venho dar essa aula participando desse dia de luta, de combate por algo que é fundamental para a democracia, que é a ciência, que é a educação. E falando de democracia, que todos sabem qual a etimologia. Demos, que é povo em grego, mas cracia, que é poder também em grego. Então, a democracia é o poder do povo. Quando a democracia surge, ela surge em contraposição a dois outros tipos de regime. Um seria a monarquia, o poder de um só, o outro a aristocracia, que é o poder de alguns, que se dizem os melhores. A palavra ariston, em grego, quer dizer melhor. Então, a aristocracia seria um governo de poucos que teriam como grande qualidade, grande aspecto positivo, serem os melhores, ou pelo menos se acharem tais. Bom, isso vai acontecer no século V antes de Cristo, basicamente em Atenas, algumas outras cidades gregas também. Roma terá uma democracia mais tímida, bem mais tímida que a ateniense, e a grande característica da democracia ateniense é que ela é direta, ou seja, não há eleição de representantes. Os cidadãos se dirigem à praça, essa praça em que eles se reúnem é chamada ágora. Ágora não é praça no sentido de logradouro público, de Praça Roosevelt, Praça 11, Praça 15, Praça Castro Alves. Ágora é praça no sentido de praça de decisões, espaço público em que as pessoas discutem, deliberam e chegam a um resultado. A participação era intensa. Segundo um historiador especializado nessa época, que é o inglês Moses Finlay, havia uma assembleia em média a cada 9 dias, 40 por ano, por volta do ano 400 a.C. Vocês imaginem isso e comparem com a nossa frequentação das urnas cada 2 anos. Cada 2 anos vamos votar uma vez, 2 vezes, se houver 2 turnos. E há muita gente que reclama. Agora, muito ateniense ia, cada 9 dias, religiosamente, passar algumas horas na praça discutindo questões públicas. Então, havia uma transparência maior disso tudo. Havia também um alcance menor das decisões, porque você não ia decidir uma série de questões que hoje cabem ao governo. O governo era muito mais simples na época. O governo não faria projetos econômicos, não bancaria hospitais. Há uma série de atividades que foram se tornando complexas com séculos, e sobretudo no último século, e que não estavam no escopo da democracia direta ateniense. Mas todo aquele que estuda democracia geralmente faz uma reverência a essa democracia ateniense. E nunca se foi tão longe, nunca se conseguiu uma democracia tão boa quanto essa. Por quê? Porque ela tinha participação, ela tinha atuação. E esse é um ponto, não sei se é um problema, mas é uma característica da democracia. Na democracia, você tem que ter uma participação popular, porque senão ela pode morrer, ela pode acabar. Se as pessoas não acreditarem na democracia, ela não vai existir. Isso é um pouco paradoxal, porque fica parecendo que é uma questão de crença. Não, não é uma questão de crença. É uma questão de confiança de que esse regime seja bom. Confiança de que ele possa nos ajudar a chegar às melhores conclusões. E vocês vejam como, toda vez que existe uma depreciação da política, como vivemos no Brasil nos últimos anos, há também uma espécie de queda do teor democrático das relações. A depreciação da política leva as pessoas a fazerem más escolhas, a desdenharem o voto como um elemento importante de decisão, a considerarem que há aqueles cujo voto não vale, outros cujo voto valeria mais, quando o ponto básico da democracia é: somos todos iguais. Mesmo que sejamos desiguais ao longo de todo no caso moderno, né? Nós não temos mais a democracia direta. Mesmo que durante os 4 anos, por exemplo, de um mandato de governo, a nossa desigualdade seja flagrante, há um dia em que somos iguais. O que faz que nos países que você tem eleições democráticas, livres, sem manipulação,
de qualquer ordem, os governos procurem atender mais os desejos da massa popular do que lá onde existem fraudes, candidatos são impedidos de concorrer por truques de qualquer ordem, partidos são fechados e por aí vai. Então, por isso que a democracia depende muito de você ter confiança nela, de você ter confiança nos potenciais da igualdade das pessoas. Bom, acontece uma coisa talvez triste, a democracia ateniense desaba no século IV a.C., terá durado o quê? 100 e poucos anos, e depois disso nós temos 2000 anos, mais ou menos, sem democracia, ou mais. Então, depende da conta que a gente fizer. A gente pode dizer que no final da Idade Média começam a surgir nas cidades-estado italianas, em algumas dos Países Baixos, uma participação popular maior, com assembleias, com votação, mesmo que haja muitas vezes uma distinção entre patrícios e plebeus, entre pessoas que pertencem a uma espécie de nobreza e aqueles que são mais pobres, como já havia em Roma. Por isso que eu disse que Roma não era uma democracia como a ateniense. Roma tem eleições, tem uma participação do povo, mas não há uma igualdade entre os senadores, que são ricos, são de famílias já antigas, e os plebeus, que não têm esse mesmo poder, e há lutas sociais importantes, e, no final de contas, a República Romana vai desabar em boa parte, que ela não vai conseguir integrar os mais pobres dentro do regime político. As últimas décadas da República Romana são décadas de conflitos intensos, e não é casual que de certa forma, o destruidor da República, o ditador Júlio César, seja justamente defensor de causas populares. Então, como a nobreza, os patrícios, os senadores não souberam abrir espaço para isso, ao contrário, até assassinaram 2 nobres que defendiam a reforma agrária, os irmãos Gracos, eles acabaram cavando a própria sepultura. E esse é um ponto, talvez, a meditar sobre a democracia. A democracia tem potenciais, por isso que eu coloquei no título dessa aula, potenciais da democracia. A democracia não é simplesmente algo que fica parado, não é uma forma de governo que você fotografa e diz isso é democracia, e aí você simplesmente espera que ela se realize. A democracia, ao contrário, ela tem uma tendência a se expandir. Eu costumo dizer que a democracia se tornou, no nosso tempo, um significante imã, ou seja, ela atrai outros significados positivos para ela. É como se tudo que fosse bom começasse a se chamar democrático. Então, um professor que ouve os alunos, um pai que respeita os filhos, um patrão que presta atenção nas contribuições dos trabalhadores e que não despede as pessoas sem razões ou que evita isso, eles são chamados, às vezes, democráticos, sem que o professor tenha sido eleito pelos alunos, ou o pai pelos filhos, ou o patrão pelos empregados. Mas há como se fosse essa espécie de absorção de vários significados na democracia. No caso, esses significados são o quê? Educação, respeito ao outro, capacidade de escuta, tudo isso vai fazendo parte da democracia, de um tempo para cá. É bom, mas de qualquer forma, eu precisava, antes disso, falar desse longo período sem democracia, vamos dizer, e que só vai realmente acabar mesmo no século XVIII, XIX, XX, que é quando você vai ter uma expansão grande de outras formas democráticas, embora houvesse cidades no norte da Itália, houvesse cidades na Suíça, como Genebra, tão louvada por seu cidadão Jean-Jacques Rousseau, houvesse cidades que tinham algum sistema de decisão pelo povo. Mas essas cidades não são significativas em termos de grande poder. Os estados nacionais, os reis, são reinos. Aliás, uma coisa que se diz muito no século XVIII é que a democracia só é possível numa cidade de preferência pequena, porque a ideia de democracia que se tem na época é democracia direta. É o que a gente vai encontrar em Montesquieu, por exemplo, ou mesmo em Rousseau. A democracia é direta, então um país inteiro não pode ter democracia,
não existe ideia, então, de democracia representativa. O que vai acontecer? Vão acontecer dois movimentos diferentes, porém, com alguma coisa em comum. Um movimento é o movimento inglês. A Inglaterra, desde a Idade Média, tem um parlamento. Esse parlamento tem uma Câmara Alta de lordes, são nobres e herdam o título, o direito a estar lá, e uma Câmara Baixa eleita pelos eleitores, né? Não vou dizer pelo povo, porque muitos não têm direito a voto, porque são pobres, ou basicamente porque são pobres. Mas, de qualquer forma, isso vai criando, desde 1200 e tanto, uma cultura de discussão pública, de discussão política, uma cultura segundo a qual impostos só podem ser cobrados se eles forem autorizados pelo parlamento, e uma certa expansão da franquia. Vai aumentando um pouco o número dos que têm direito a voto, e até mesmo em 1640 ocorre a primeira campanha eleitoral, quando um dos adversários do rei Carlos I, John Pym, percorre a Inglaterra, negociando em cada distrito eleitoral quem podem ser os candidatos para se oporem ao arbítrio, à tentativa do rei de se tornar um monarca absoluto. Mais tarde, depois da primeira Revolução Inglesa, que culmina na execução do rei Carlos I, justamente, e numa breve república, que dura 10 anos, mais ou menos, mais tarde, em 1688, vai haver outra revolução, essa instantânea, uma revolução de cima para baixo, não de baixo para cima, mas vai haver outra revolução, e dessa vão sair certos ganhos. Por exemplo, o rei tem que convocar o parlamento, não pode mais viver sem convocar o parlamento, como Carlos I tinha tentado antes da primeira Revolução Inglesa, 40, 50 anos antes. Então, o que nós vamos ter é um avanço ao longo do tempo de um regime parlamentar, mesmo que não seja votado por todos. As mulheres estão excluídas, mas muitos homens pobres estão excluídos. E no século XVIII vai se adotar na Inglaterra o que nós chamamos de parlamentarismo. Isto é, o rei não vai mais nomear ministros que ele quer da sua cabeça, mas vai nomear para ministros que têm maioria na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Deputados, né? E assim vai se consolidar o regime inglês, que tem, então, um certo elemento democrático, embora, eu repito pela terceira vez, não seja o demos como um todo, o povo como um todo que elege. E aí acontece, vocês veem uma coisa interessante, esse regime é representativo. As pessoas representam os seus eleitores. E no final do século XVIII, não exatamente por essa época, mas na sequência disso, temos a Revolução Americana e a instalação de uma primeira república de grandes dimensões. Então, isso não havia. Democracia ou república eram para ser uma cidade só, quando muito uma cidade com colônias. Ela trataria com todo o rigor e mesmo crueldade que uma metrópole trata uma colônia. Então, a Inglaterra, diante da guerra civil, da guerra americana, da rebelião americana, perde o controle das 13 províncias que lá havia, que formam os Estados Unidos iniciais, com 13 estados, e na hora de definir que tipo de regime vai haver, eles decidem fazer um mix de monarquia, aristocracia e democracia. Então, vai haver um presidente da República eleito, que faz as vezes do monarca, embora eleito. Vai haver uma aristocracia, que é o Senado, que é eleito também, mas de forma indireta, na época era eleito pelas assembleias estaduais, e vai haver uma Câmara Popular, que é a Câmara dos Representantes, Casa dos Representantes, se traduzir diretamente do inglês, e a partir daí, então, se vai consolidando a ideia de uma democracia representativa. A Revolução Francesa vai assumir essa ideia. O rei convoca o que ele chama de Estados Gerais, que, na verdade, são assembleias muito antigas, que não eram convocadas havia quase 200 anos, e teriam um primeiro Estado, que era o clero, um segundo Estado, que era a nobreza, um terceiro Estado, que era quem não era nobre nem clérigo, e que representaria 96% da população. Essas 3 assembleias se reúnem, o rei aceita que o terceiro Estado tem o dobro de membros, então eles sozinhos são metade do total de deputados, e aí decide-se que os 3 estados vão se reunir numa assembleia
constituinte que vai dar uma Constituição à França, e depois de muitos conflitos, guerras, golpes de Estado, restaurações, etc., vai se consolidar na França um regime representativo, com a monarquia até 1870, depois com um presidente da República. Então, aí nós temos a ideia da democracia representativa. A democracia representativa é, entre outras coisas, uma solução para você ter estados de grande dimensão, onde você não pode reunir todo mundo numa praça. Você não pode reunir todo o povo francês numa praça em Paris, todo o povo brasileiro numa praça em Brasília, onde seja. É impossível. Você desguarneceria o país todo. Enfim, não teria como juntar todo mundo. Então, há uma razão prática. Mas há uma razão também que vai além da prática. É o fato de que, como diz Benjamin Constant, eu saliento, não é o Benjamin Constant brasileiro, é proclamador da República, mas é o Benjamin Constant, nascido na Suíça e tornado francês, e 100 anos antes é um dos grandes pensadores liberais do começo do século XIX. E Benjamin Constant diz: os antigos gostavam de estar na praça, a liberdade deles era coletiva, a liberdade dos antigos era uma liberdade muito forte quando todo mundo se reunia na praça para discutir, mas o indivíduo, enquanto tal, tinha uma liberdade mínima, porque a praça podia decidir o que quisesse sobre as pessoas, ao passo que o indivíduo não tinha liberdade nenhuma sozinho. Então, a Assembleia podia decidir exilar uma pessoa, ostracismo, né? Algo que havia em Atenas. Uma pessoa podia ter decretado seu banimento da cidade sem darem explicações, sem julgamento, sem nada. Então, a Assembleia podia tudo, e o indivíduo não tinha defesa perante isso. Então, a liberdade moderna, diz ele, é outra. A liberdade moderna é do indivíduo. O indivíduo não quer ter controlado a sua vida pessoal, não quer que a religião dele seja controlada, não quer que a escolha dele de uma profissão seja controlada. E poderíamos acrescentar, mesmo que ele não diz, não quer que alguém mande na sua escolha de parceiro amoroso, não quer que alguém mande em tudo que constitui a sua vida privada. Então, a liberdade dos antigos é coletiva, a liberdade dos modernos é individual. O moderno tem pouca vontade de participar da vida pública. É uma constatação que Benjamin Constant faz. É meio difícil dizer se ele faz a constatação alegre ou triste, sabe? Porque, na verdade, ele tem um lado nisso em que ele critica os autores que valorizam muito a liberdade coletiva ou a decisão coletiva no tempo dele. Então, ele parece gostar da liberdade moderna, certamente gosta, mas ele está atento para um problema. A liberdade moderna pode fazer que as pessoas percam o interesse pela vida coletiva, que as pessoas percam o interesse por participar da vida pública. E, nesse caso, o regime vai desabar. É aquilo que eu disse antes. Se você não tiver confiança na democracia, acaba a democracia. Se as pessoas não investirem nela os seus afetos, suas crenças, sua militância, sua ação, sua participação, a democracia vai acabar desabando. E ele tem noção disso. Benjamin Constant tem noção e diz: é preciso que as pessoas participem. Como você vai conseguir isso? Bom, aí acho que é uma questão importante da gente pensar, da gente meditar a respeito. Bom, então, nesse sentido, nós temos, em primeiro lugar, o seguinte: se na comparação entre democracia antiga e democracia moderna, a gente percebe que a democracia antiga é muito mais participativa que a moderna, ela é muito mais atuante, as pessoas são mais empolgadas, em compensação, na moderna, há mais liberdade individual. Se eu pensar do ponto de vista só da democracia, eu vou dizer a antiga é melhor, porque realmente ela tem uma atuação, ela tem um empenho. O historiador francês Paul Verne diz: você quer entender quem é o cidadão de Roma, não, de Atenas, ou mesmo de Roma? Sabe o que é mais perto dele? É o militante de um partido político de esquerda atual. O militante de um partido, sobretudo partido de esquerda, é alguém que está ativo, é alguém que quer participar, que vai à assembleia, vai à reunião, etc. O Paul Verne fala: pouca gente faz isso. Não é muita gente que faz isso no nosso tempo. Mas
em Atenas, isso se esperava e isso era o que muita gente fazia. Então, havia essa militância mesmo. Ser cidadão era o equivalente a ser um militante. Você veste as bandeiras do seu país, você veste a camiseta da República, da democracia. Então, digamos que haja essa superioridade da democracia antiga em relação à moderna. Mas vejamos um ponto importante que a democracia moderna introduz. Não é apenas o fato de que, com a representação, se torna possível você estender a democracia a um território de um país, quem sabe um dia ao mundo todo. Assim, o mundo todo ser um único país, não haver mais fronteiras. É um velho ideal progressista. Mas, além disso, você pode pensar também nos direitos humanos. Direitos humanos são uma ideia extremamente moderna. Ela aparece, talvez pela primeira vez, com a Revolução Inglesa que eu já mencionei, em 1688, quando a própria elite se reúne para destituir o rei que não estava satisfatório. Então, essa forma de decisão de revolução vai gerar a criação do Bill of Rights, da Declaração de Direitos. E essa Declaração de Direitos estabelece certos direitos básicos que seriam mais importantes do que a própria legislação existente, tanto que é uma declaração, não é uma lei. E, mais tarde, os Estados Unidos, pouco depois da independência, e a França, em 1789, vão também voltar às suas declarações de direitos. E aí nós temos a ideia de que o homem nasce livre, de que ele não pode ser privado da liberdade sem um julgamento justo, e por aí vai. É todo um conjunto de princípios que vai desembocar na Declaração de Direitos das Nações Unidas, de 1948, que alguns países, inclusive, incorporam às suas constituições. E vai desembocar, por exemplo, na nossa Constituição, nos primeiros artigos da Constituição. Vocês vejam, as constituições brasileiras, até 1969, começavam descrevendo os poderes do Estado. E depois, mais no final, dizia quais eram os direitos dos cidadãos. Hoje, a Constituição brasileira fala dos direitos do cidadão bem no começo, está no artigo 5º. E o funcionamento do Estado é depois. Quer dizer, a nossa ideia hoje é que os direitos humanos são mais importantes do que o Estado existe para servir aos cidadãos e não os cidadãos para servirem ao Estado. A Constituição francesa declara, no seu preâmbulo, que a Declaração dos Direitos do Homem de 1789, do homem e do cidadão, é o nome, estão incorporados a ela, fazem parte dela. Então, nós temos um tipo de convicção sobre a democracia que ela não é apenas o voto pela maioria, não é apenas a decisão pela maioria, mas é também o fato de que, previamente mesmo a haver o Estado, já existem direitos que são, talvez, a palavra correta seja naturais, para pegar uma ideia muito discutida no século XVII e XVIII. Direito natural é o direito com o qual você nasce. Você não deve a ninguém. Não é um direito que lhe foi dado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo governo. É um direito que você tem só por ter nascido. E só por ter nascido você tem direito, por exemplo, à presunção de inocência. Você não pode ser condenado a nenhuma pena sem um julgamento justo. Vejam, há pessoas que às vezes ficam indignadas com os direitos humanos, dizem que não deveria haver direitos humanos para bandido, para criminoso. Pensem numa coisa só. Como eu posso saber que uma pessoa é criminoso ou bandido se ela não tiver um julgamento justo? Não sei. Eu vou simplesmente trucidar uma pessoa por ódio. Como uma história que eu ouvi no Guarujá, estado de São Paulo, há poucos anos, espalhou-se a ideia de que uma mulher estava raptando criança, ela foi assassinada na praia. Isso, é para isso que existem direitos humanos. Não é para fazer, enfim, para poupar criminosos. É para garantir que sejam julgados e condenados efetivamente os criminosos, mas não qualquer um. Então, quando alguém diz que criminoso não deve ter direito humano, ou direitos humanos para humanos direitos, gente, como eu vou saber se alguém é humano direito se ele não tiver direitos humanos? Não tem a menor condição de chegar a essa conclusão sem um julgamento prévio e justo. Bom,
Então, os direitos humanos vão se estender e eles vão crescer ao longo da segunda metade do século XX. Eu disse, em 1948, se vota a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. Interessante que foi redigida sob a presidência da viúva do presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Foi uma mulher notável. E, no entanto, por muito tempo, os Estados Unidos eram um dos países que mais violavam os direitos humanos com a instituição da segregação racial no Estado do Sul. E só foi abolida uns 20 anos depois. Hoje, os Estados Unidos fazem todo ano um relatório dos direitos humanos no mundo, que enfim, é um julgamento que eles fazem sobre outros países, e, de certa forma, as pessoas esqueceram que faz 60 anos os Estados Unidos eram um dos piores países em termos de direitos humanos, por causa dos maus tratos aos negros, linchados, assassinados, impedidos de votar. É uma lista de vergonhas do que a gente lê a respeito. Mas, ao mesmo tempo, é positivo você sentir que os direitos humanos vão crescendo, eles vão entrando em lugares em que não existiam. Vejam, por exemplo, a América Latina foi o primeiro continente a introduzir de maneira mais sistemática o fim da pena de morte. E a Europa praticava a pena de morte até o quê? Até algumas décadas atrás. Aí chegou um momento em que a Europa foi suprimindo a pena de morte. A Inglaterra nos anos 60, a França em 1981, com a eleição de François Mitterrand. Hoje, nenhum país pode ser membro da União Europeia se tiver pena de morte no seu sistema legal. Então, há um avanço, quer dizer, o direito à vida passa a ser preservado. Claro, a pessoa pode ser condenada à prisão perpétua, isso existe, mas ela não pode mais ser executada, ou seja, o direito à vida é considerado um direito humano básico. E a punição do criminoso, que é justa, que é correta, deve ser precedida de um julgamento justo e com presunção de inocência, com todos os instrumentos de defesa, que, aliás, é uma tradição inglesa de vários séculos. Bom, os direitos humanos vão se expandir ao longo da segunda metade do século XX. Haverá convenções da ONU sobre os direitos da criança e do adolescente, haverá a reunião da ONU para decidir direito à habitação, haverá muitos elementos assim que trarão direitos que antes não eram talvez pensados, mas que vão se tornando fundamentais. E isso vem junto com uma democratização das sociedades. Quando você passa a ter um aumento do poder dos mais pobres, em parte pelo voto, em parte pela educação, em parte pelo fato deles se tornarem menos pobres, você começa a ter mais direitos sendo reivindicados, mais direitos valendo. Então, esse é um processo que foi num crescendo, sobretudo, depois da queda das ditaduras de direita na América Latina, nos anos 80, e das ditaduras comunistas na Europa Oriental, também nos anos 80 para 90. Então, esse avanço dos direitos é um elemento muito importante e vai chegar a um outro ponto que eu acho que vale a pena colocar e que justifica eu ter falado em significante zima, ou seja, na palavra de democracia ir atraindo outros significados que, à primeira vista, não tem a ver com elas. São a entrada da questão da democracia no mundo dos afetos. Quer dizer, a democracia, pensada de uma forma tradicional, é uma forma de governo. É uma forma de você escolher o governante. Então, é uma forma, enfim, como outras. Quer dizer, eu poderia escolher o governante por sorteio, eu posso escolher o governante também colocando por votos, e aí a maioria decide, e é um resultado transparente, flagrante, todo mundo sabe que foi esse o resultado, e não tem reclamação. Então, isso é tão arbitrário, num certo sentido, quanto o governante ser o filho do rei anterior. Então, há pessoas que fazem esse tipo de comparação. Trata-se de forma de resolver conflitos. Você pode resolver o conflito jogando uma moeda para cima, sorteando uma loteria, por exemplo, para escolher o governante, pelo nascimento do filho do rei ou pelo voto popular. Desse jeito, a democracia não é uma coisa muito empolgante. É apenas uma forma de resolver conflitos.
Se a gente pensar a democracia como valor, como princípio ético, a coisa muda. E aí nós não vamos deixar a democracia só da porta da rua para fora. Nós vamos pensar na democracia dentro de casa. E vamos pensar como deve ser tratado o filho, como deve ser tratada a mulher, que muitas vezes é o personagem mais fraco num casal, fisicamente, até falando fisicamente. E é nesse sentido que vão sendo modificadas várias leis que tutelavam a mulher. Eu lembro uma história de quando eu comecei a dar aula na USP, de uma colega minha que foi contratada pela universidade, então ela tinha a conta bancária dela e ela queria que o marido tivesse acesso, queria que fosse uma conta partilhada, uma conta conjunta, né, dela com o marido. Então foram até a agência, preencheram os papéis e aí passaram um papel para o marido, pelo qual ele autorizava a mulher a mexer na conta que era dela. Era ela que estava introduzindo o marido na conta. Mas o documento legal tinha que ser o documento do marido autorizando-a a ter essa conta, a mexer nessa conta. Vocês vejam um absurdo. Ou pensem no fato de que a lei dizia que o chefe da família é o marido e que cabe ao chefe da família fixar o local de residência da família. A lei também colocava como razão para a dissolução do matrimônio o abandono do lar. Somem as duas medidas. O que quer dizer isso? Se o marido é quem fixa a residência do casal, se o marido, de repente, enlouquecer e decidir mudar para um lugar no fim do mundo, lugar onde nem a mulher nem os filhos querem ir, mas ele decidir ir e a mulher não for, ela abandonou o lar. Ela não saiu de onde estava, mas tecnicamente, legalmente, ela abandonou o lar porque o marido fixa a residência, o marido fixa o lar. Isso já passou, já existiu, mas isso estava na lei até poucas décadas atrás, até ser modificada. Uma questão que também entrou muito em discussão, a palmada. O pai tem o direito de castigar fisicamente o filho? Nós sabemos que castigar fisicamente a mulher é ilegal, é criminoso. Nós sabemos que forçar uma relação sexual com a sua própria esposa é estupro, nós sabemos isso, mas por quê? Porque valores democráticos foram entrando dentro do lar. Então, a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, passou a ser uma relação também iluminada pelas luzes do direito. Então, não é um espaço fora do âmbito do direito. Isso era em Roma. Algumas pessoas dizem que em Roma o marido tinha o direito de matar a mulher, matar os filhos, mais ou menos. Ele tinha o direito justamente porque a lei não regulava isso. Não havia uma lei que dissesse que ele tem o direito de matar mulher e filho. Mas, como a lei não tomava conhecimento do que acontecia dentro do lar, então ele podia matar mesmo a mulher e os filhos, se ele quisesse. E seria um equivalente disso, sem a morte, evidentemente, mas, por exemplo, você castigar, você punir, etc. Em francês, havia uma expressão que era quando alguém batia numa pessoa, que era corrigir. Então, eu lembro uma vez que eu estava estava num lugar público, vi um marido batendo na mulher, e aí alguém falou, o marido está corrigindo sua mulher. Na verdade, a tradução literal seria espancar, mas vejam a carga semântica, a carga significativa de dizer que ele estava corrigindo. Na verdade, o termo específico que a pessoa usou não era isso. Ela está se fazendo corrigir. É quase como se ela tivesse chamado, solicitado, criado a situação de ela ser corrigida, de ela ser espancada. Então, vocês veem, tudo isso daí deixa de fazer sentido dentro de uma democracia. Uma democracia, então, não pode ser entendida apenas como uma forma de governo, apenas como uma forma de solução de conflitos, como um regime estritamente político. Uma democracia vai se expandir pela vida das pessoas. Isso significa que nós temos que aprender o que é, por exemplo, amar de maneira democrática. O que é um amor na democracia? O amor na democracia tem que ter igualdade. Não pode ter prepotência, não pode ter manipulação, não pode ter violência, tem que ter liberdade dos dois. E eu vou contar uma história até curiosa
porque, numa ocasião, eu fiz 2 séries sobre ética para a TV Futura. Estão disponíveis na internet, se vocês procurarem. E essas 2 séries de ética, a primeira tratou de dilemas e a segunda tratou de liberdades. E um dos capítulos o capítulo sobre um dos capítulos de liberdades tratava de liberdade no amor. E o que eu queria era justamente pegar casais que se sentiam livres com o companheiro ou a companheira. Não um casamento aberto, não era isso. Eu não queria a gente que fosse livre do cônjuge, sabe? Que procurasse outras pessoas fora do cônjuge. Mas pessoas que tivessem uma relação dentro da qual ambas florescessem, que elas sentissem que a sua liberdade está em estar com o outro. É isso que talvez um grande desafio democrático hoje. Como você expande a democracia para o mundo dos afetos, para o mundo dos amores, para o mundo das amizades, para tudo isso. E faltou dizer, porque eu falei meio fora de ordem, gente, que outro aspecto muito importante da democracia é a democracia social. Eu deveria ter dito isso antes da democracia no afeto. Até porque a democracia social é algo mais, digamos, consensual do que isso que eu acabei de falar, democracia no afeto, que pouca gente trabalha, mas que é um assunto que eu acho muito importante. Democracia social, o que é? É você reduzir as desigualdades econômicas, é você dar oportunidades iguais às pessoas, é você permitir às pessoas que elas cresçam, o que significa acabar com a miséria, acabar até com a pobreza. Constituição do Brasil, artigo 3º. São metas da República Federativa do Brasil. E aí uma das primeiras é erradicar a pobreza. Veja, não é apenas acabar com a miséria. Vamos esclarecer a diferença. Miséria é quando você não tem o suficiente para sobreviver dignamente. O miserável, ele não tem do que comer o suficiente, do que vestir o suficiente. Então, a vida dele vai sendo abreviada por fome, doença, condições ruins de moradia, etc. Pobreza é quando você tem o suficiente para sobreviver, o suficiente para vestir, mas você não chega a fazer poupança significativa. O máximo que você consegue é talvez alugar um imóvel, comprar a linha branca, comprar geladeira, fogão, talvez uma máquina de lavar, talvez um micro-ondas, mas você não consegue fazer uma poupança maior. Dificilmente você compra uma casa e se comprar um carro meio ruim. Então, o que a Constituição brasileira propõe não é apenas acabar com a miséria, é acabar com a pobreza, o que é um grande salto, porque o Brasil só saiu do mapa da fome em 2014. Fome é miséria. Na pobreza você se alimenta. Pode não comer as coisas chiques, as coisas mais caras, etc., mas você se alimenta o suficiente para repor sua força de trabalho, sua força necessária para viver. Então, a ideia de uma democracia social passa muito pelo fim da pobreza, passa muito por aumento de oportunidades, passa pelo que alguns simplificadamente chamariam criação de uma sociedade de classe média, uma sociedade de uma relativa igualdade entre as pessoas, eu diria, não igualdade total necessariamente, mas um nível de dignidade para todos. Isso significaria que nem mais pobreza você tem. Então, esses são alguns pontos que eu acho que são importantes colocar. E por que eu falei potenciais da democracia? Porque a democracia não para, ela vai crescendo. Então, quando você tem a democracia política, no século XIX, os trabalhadores vão começar a fazer movimentos sociais, vão querer ser mais bem pagos, vão querer ter redução de horas de trabalho. Quem que aguenta trabalhar 16, 18 horas por dia, num salário de fome? Então, a democracia abre um espaço para se expandir a esfera social. Quando você tem uma democracia mais garantida socialmente, você tem esse espaço também para você reivindicar os direitos das mulheres, das crianças, das pessoas em geral, recusar preconceito e tudo vai. E, então, a democracia tem esses potenciais importantes. Por outro lado, porém, a democracia tem seus inimigos. Eu acho que não preciso me deter muito nisso, porque vocês sabem onde estão. Tem pessoas que não querem a igualdade, que não querem igualdade de direitos,
não querem a igualdade social, acham isso absurdo. Agora, a democracia parte de um princípio muito básico que é igualitário, a igualdade do voto. Se você tem igualdade do voto, as outras igualdades são desdobramentos possíveis dela. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Nós estamos num momento difícil da nossa sociedade, em que muitos direitos democráticos foram espezinhados. Nós tivemos julgamentos enfim, com provas produzidas, com juízes que não foram parciais, com juízes se articulando com promotores. Isso não é democrático. Nós tivemos uma redução da renda dos mais pobres, nós tivemos o regresso ao mapa da fome, isso não é democrático. Nós tivemos uma eleição presidencial na qual o candidato favorito foi impedido de concorrer por uma sentença judicial que depois foi derrubada porque ela era fruto de manipulações. Isso não é democrático. Então, a democracia é uma luta, gente. Nós temos que lutar para ter democracia, temos que lutar para fortalecer isso, e essa jornada nossa de defesa da educação e da ciência faz parte disso. Nós queremos que a democracia valha, e para a democracia valer, ela tem que abrir espaço para um conhecimento cada vez mais rico do mundo, que a ciência traz, com uma prosperidade maior que a tecnologia proporcionada pela ciência traz, e para pessoas mais qualificadas, para terem uma vida profissional boa e fazerem escolhas pessoais melhores, porque a educação traz. Tudo isso, então, está dentro desse quadro da democracia, e eu desejo que todos nós nos empenhemos muito em fortalecer e fazer crescer a democracia no Brasil. Então, como estamos nesse momento, está se estreando essa gravação de manhã, eu desejo um bom dia de luta para vocês todos. Muito obrigado.